Olá, hoje você vai estudar sobre a anatomia do aparelho urogenital, ou seja, o sistema urinário, o sistema genital masculino e o sistema genital feminino. Nós vamos iniciar pelo sistema urinário. O sistema urinário inclui os dois rins, que estão relacionados com a regulação do volume e da composição do sangue, bem como da regulação da pressão arterial, a eliminação de resíduos pela formação da urina, entre outras funções. Os dois ureteres são responsáveis por transportar a urina dos rins até a bexiga urinária, bem como a bexiga urinária armazena a urina e, por conseguinte, a uretra elimina a urina do corpo. Nesta observação, nós vamos identificar o polo superior dos rins. Eles estão relacionados com a glândula suprarrenal, bem como o polo inferior, a margem lateral e a margem medial. Na margem medial, nós identificamos uma estrutura que é denominada pedículo, ou seja, as estruturas que entram e saem dos rins, bem como região, nós identificamos o hilo. Nesta figura, nós conseguimos identificar o envoltório mais profundo dos rins, que é a cápsula fibrosa. Nesta vista inferior, tendo em vista um corte no plano transverso, nós vamos identificar a posição dos rins em relação ao peritônio retroperitoneal, ou seja, os rins estão localizados posteriormente em relação ao peritônio, bem como já identificamos o envoltório mais íntimo, que é a cápsula fibrosa, o envoltório que é imediatamente superficial à cápsula fibrosa é a cápsula adiposa, ou tecido gorduroso, bem como o envoltório que fica entre o peritônio e a cápsula adiposa é a fáscia renal. Na anatomia interna dos rins, tendo em vista uma observação com corte no plano frontal ou coronal, nós identificamos o córtex renal na periferia. Este córtex emite as colunas renais entre essas regiões mais escuras e triangulares, que são as chamadas pirâmides renais. As pirâmides renais, elas possuem uma base mais ampla voltada para o córtex e uma região afilada, ou papila renal. Aqui é onde nós identificamos o ápice da pirâmide. Os néfrons são projetados do córtex renal e ao longo da pirâmide, tendo em vista toda a sua constituição morfológica, desde os glomérulos até os ductos coletores. Agora nós vamos seguir identificando na sequência, tendo em vista o ápice da pirâmide ou a papila renal, nós então identificamos um contato bem próximo com o cálice renal menor. Os cálices renais menores se juntam para formar um cálice renal maior e, por sua vez, a junção dos cálices maiores desembocam em uma região mais dilatada, que é chamada de pelve renal. A pelve renal ela é contínua em sentido inferior com o ureter. A bexiga urinária é um órgão predominantemente muscular. Esse músculo faz referência ao músculo detrusor, bem como em relação ao peritônio. A bexiga é subperitoneal, ou seja, ela está localizada imediatamente inferior em relação à projeção peritoneal. Na superfície interna, nós identificamos as pregas vesicais. Inferiormente, nós identificamos os dois ósteos, nos quais desembocam os ureteres, bem como um ósteo central inferior, que é o chamado ósteo interno da uretra. Na sequência, nós identificamos a uretra, que então desemboca para o meio externo através de um ósteo externo da uretra. A uretra feminina é imediatamente sequente com o colo da bexiga e, portanto, um segmento único que permite a passagem somente de urina. A uretra masculina possui 3 segmentos: um segmento prostático, um segmento membranáceo e um segmento esponjoso. Pela uretra masculina é permitida a passagem de urina e de sêmen. O sistema genital masculino está relacionado com a reprodução, a produção de hormônios e a excreção. Nós vamos seguir identificando os órgãos internos e os órgãos externos, bem como nós vamos correlacionar os principais aspectos funcionais. Os testículos são 2 glândulas pares
que produzem tanto gametas quanto hormônios. Eles estão alojados dentro da bolsa escrotal, ou seja, do escroto. O escroto nada mais é do que uma estrutura de sustentação. O epidídimo é um órgão localizado superior e posterior em relação ao testículo. Ele é dividido em cabeça, corpo e cauda. O epidídimo está envolvido com a motilidade do espermatozoide, que aumenta em torno de 10 a 14 dias. Em relação à cauda do epidídimo, nós observamos a projeção do ducto deferente. O ducto deferente, ele mede em torno de 45 centímetros e desemboca em uma região mais dilatada chamada ampola do ducto deferente. O ducto deferente ele é responsável por armazenar e conduzir os espermatozoides. As glândulas seminais ou vesículas seminais são responsáveis por secretar um líquido que é alcalino, viscoso, que contém frutose e proteínas de coagulação. O conteúdo secretado pela glândula seminal faz referência à maior parte que constitui o sêmen. A junção da glândula seminal e da ampola do ducto deferente forma o ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório, por sua vez, desemboca na uretra prostática. A próstata é uma glândula localizada imediatamente inferior em relação à bexiga. A próstata possui uma base superior e o ápice projetado inferiormente. A próstata é responsável por secretar um líquido ácido que contribui também para a motilidade e viabilidade dos espermatozoides, além de produzir também enzimas proteolíticas. Nesta vista posterior, nós identificamos a ampola do ducto deferente junto com a glândula ou vesícula seminal, confluindo e formando o ducto ejaculatório. O ducto ejaculatório, por sua vez, projetado ao longo da próstata, desemboca na uretra prostática. Em relação à uretra membranácea, as glândulas bulbouretrais elas estão localizadas entremeadas ao músculo transverso profundo do períneo. Entretanto, os seus ductos se abrem na uretra esponjosa. As glândulas bulbouretrais, elas secretam líquido alcalino que protege os espermatozoides, além de lubrificar a uretra. O tamanho aproximado é de 2 ervilhas. Agora nós vamos identificar a estratificação dos envoltórios do testículo. Nós iniciamos pela identificação da pele do escroto. Imediatamente profunda à pele do escroto, nós identificamos o músculo dartos. O músculo dartos está envolvido com a manutenção da temperatura ideal dos testículos. Imediatamente profundo ao dartos, nós identificamos a face espermática externa, bem como imediatamente profunda a esta fáscia espermática externa, nós identificamos o músculo cremaster. O cremaster está envolvido também com a manutenção da temperatura dos testículos. Entretanto, conjetura-se que ele esteja envolvido com a manutenção da temperatura durante o período de excitação sexual. Agora nós vamos para as camadas mais profundas e que estão mais intimamente relacionadas ao testículo. Imediatamente profundo ao músculo cremaster, nós vamos identificar a face espermática interna. Imediatamente profunda à face espermática interna, nós identificamos a túnica vaginal do testículo. A túnica vaginal é dividida em uma lâmina parietal e uma lâmina visceral que é intimamente aderida ao testículo, bem como ao epidídimo. A túnica mais profunda que nós identificamos é a túnica albugínea do testículo. A túnica albugínea projeta septos internos que compartimentalizam os testículos. Observem que toda essa extensão superior projeta o cordão ou funículo espermático, cujo conteúdo é a neurovascularização, junto com o ducto deferente. Agora nós vamos conhecer a anatomia do órgão de cópula masculino, que é o pênis. Nós identificamos uma raiz que é constituída pelo bulbo central e por 2 ramos. O
O bulbo é imediatamente contínuo com o corpo esponjoso, bem como os dois ramos são imediatamente contínuos com os corpos cavernosos. Na região central, todo esse espaço que nós vamos identificando é a uretra. Uma vez identificando a próstata, então nós identificamos a uretra prostática, na sequência a uretra membranácea, bem como ao longo do órgão de cópula masculino, nós identificamos a uretra esponjosa. Neste corte no plano transverso, nós identificamos os dois corpos cavernosos e o corpo esponjoso. Essas estruturas fazem referência ao tecido erétil. O sistema genital feminino está relacionado com a reprodução e com a produção de hormônios. Nesta hemipelve, ou seja, neste corte da região pélvica, tendo em vista o plano sagital mediano, nós vamos seguir identificando os órgãos internos e os órgãos externos. Nós vamos iniciar pela identificação dos órgãos internos. Começamos pelo útero. O útero é um órgão oco, ou seja, ele tem um espaço interno, que é a cavidade uterina, é o local de implantação do embrião, bem como de desenvolvimento do feto, além de ser a origem, tendo em vista a camada interna, que é o endométrio, da menstruação. Os ovários são glândulas pares que estão relacionados com a formação dos gametas e a produção dos hormônios. A tuba uterina é um ducto que transporta os óvulos dos ovários para o útero, bem como a escavação vesículo-uterina é identificada entre a bexiga urinária e o útero, e a escavação reto-uterina é identificada entre o útero e o reto. E para finalizar esta parte, nós vamos identificar o canal vaginal ou a vagina, que faz referência ao órgão de cópula feminino. A vulva faz referência aos órgãos externos. Nós identificamos neste corte no plano sagital mediano, ou seja, nesta hemipelve, anteriormente com a projeção dos pelos, o monte pubis, clitóris, o lábio menor e os lábios maiores. Nesta vista de observação, nós evidenciamos o útero, que não está na sua posição anatômica, e nós vamos identificar as suas regiões, o fundo, o corpo e o colo. Iniciando a região do colo, onde nós observamos este afilamento, é o chamado istmo do útero. Os dois ovários são observados imediatamente laterais, bem como o ligamento útero-ovárico ou próprio do ovário, associa o ovário ao útero. Na lateral, nós identificamos o ligamento suspensor do ovário, bem como nesta região, na qual nós identificamos o hilo do ovário, ou seja, onde entram e saem as estruturas neurovasculares, nós identificamos como região a margem mesovárica, como estrutura o mesovário. O mesovário é uma extensão de peritônio conforme a mesosalpinge que envolve a tuba uterina, o ligamento largo, que faz referência a esta maior extensão tecidual, bem como o ligamento útero-sacral ou útero-sacro. Nesta vista de observação, com esta secção no plano frontal ou coronal, nós vamos identificar novamente a camada mais profunda do útero, que é o endométrio, a camada muscular, que é o miométrio, e a camada superficial, que é o perimétrio. Nesta região inferior, que nós identificamos o colo do útero, nós destacamos duas regiões, a região supravaginal e a região vaginal. Na região vaginal, nós identificamos os fórnices. Nesta vista de observação, o fórnice aparece lateralmente. Entretanto, no corte sagital mediano, nós observamos um fórnice anterior e outro fórnice posterior, de maneira que o posterior ele tem uma projeção mais profunda em relação ao fórnice anterior. Nesta vista inferior, nós vamos identificar a vulva, então nós vamos iniciar pela identificação do monte pubis, o clitóris, bem como os lábios maiores e os lábios menores. O espaço entre os lábios menores é o chamado vestíbulo da vagina. Nós identificamos duas aberturas principais, o ósseo externo da uretra, bem como o ósseo externo da vagina. Aqui nós observamos
A homologia tendo em vista os órgãos genitais externos, do sexo masculino e do sexo feminino. As mesmas cores indicam, portanto, já mencionado como homologia, que os órgãos eles possuem uma mesma origem embrionária, entretanto, funções diferentes. Bons estudos e até a próxima!